Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de um clássico pré-guerra aqui na garagem. É o modelo mais antigo que a gente já teve a oportunidade de gravar. Buick 1926 faz parte de um projeto muito interessante que traz muita coisa legal também. A gente vai conhecer ele em detalhes. Um dos maiores destaques, eu já posso falar para vocês, é o motor V12. Muito bem, pessoal, hoje, como eu falei na cabeça do vídeo, a gente vai conhecer um carro simplesmente sensacional, um projeto sensacional. A gente sempre fala aqui de réplica, recriação, mas esse é um carro que foi construído tendo como base um clássico de 1926. Estou aqui com o Guilherme. Guilherme, bom dia, opa, tudo bem, Renato? como está? Bom, bem-vindo. Deixa eu vir desse lado para pegar o outro lado da claridade. Bom, começando a falar sobre essa criação fantástica. Se o sol estiver atrapalhando, a gente vai mais para cá. E, enfim, esse carro, desde que a gente se conheceu, eu falei, cara, a gente tem que gravar, porque o projeto em si é um negócio de outro mundo, assim. Para quem gosta de, até vou fazer um adendo aqui, o dia eu falei de videogame, eu fiz uma matéria com o Chevrolet Fleetmaster 46, e falei lá do Godfather e tal, que tinha os carros. E o pessoal falou do Mafia, o Mafia do PS4 eu já joguei, e no Mafia tem uma das missões, mais de uma, que você corre, tem que correr no autódromo vintage da época, e é bem legal, porque lembra meio essa ideia do charutinho, uma coisa assim. É realmente fantástico. Bom, Guilherme, como começou essa ideia, esse projeto, o seu gosto por carros dessa época em especial? O gosto por carro antigo eu tenho desde que eu me lembro. Pequeno, eu já na rua, eu já ficava parado olhando os carros estacionados, quando tinha um carro diferente. E quando eu fiz uma certa idade, eu consegui tirar a carta, meu pai me deu um LTD 76, então fantástico. Meu primeiro carro foi um LTD 76. Passei a faculdade dirigindo esse carro e quando eu vim para São Paulo, a coisa só piorou. Eu conheci o pessoal ali do Ipiranga, o Romeu Siciliano, o Antônio Careca, o Mingo. Então todos eu fui só pegando mais gosto e sempre para baixo. Eu sempre gostei dos Calhambeques. É uma coisa curiosa, até, novamente fazer um adendo aqui. É engraçado que hoje em dia a gente fala muito de veículos pré-guerra, porque lógico, o perfil do colecionador foi mudando. Eu tenho 44 anos, então gente da minha idade, de modo geral, eu adoro todo tipo de carro. Mas a pessoa já fala, pô, eu gosto do carro dos anos 90, 80, porque foi o carro que andou quando era criança. Agora esses carros, eles são carros de alguém que teve lembrança de quando era criança, na década de 40, de 30. Então é interessante como houve uma mudança, né, até na preferência dos colecionadores por conta de um carro como esse, né, de 1926. Existe muita questão da memória afetiva, né? Sim. Geralmente o cara puxa pelo carro que andou quando era pequeno. O carro dos anos 20 e 30 você vai muito pelo estilo. Você não tem muita experiência nesse carro até dirigi-lo, né? Que não é nada a ver com o carro dos anos 80, 70. Então, às vezes a pessoa até se decepciona, gosta muito do estilo dos anos 20, mas vai dirigir e vê que não é aquilo que ele espera, né? É uma outra sacada, realmente. E aí, há alguns anos, um amigo nosso começou a ter um projeto chamado Pé na Tábua, o Songa. E eu acompanhava, eu vi o nosso piloto Nelson Piquet com uma Lincoln azul. O Piquet corre de Kombi, ele corre de qualquer coisa. Corre de tudo, que tiver carrinho de rolimã, ele vai subir para acelerar. Exato. E querendo ganhar. E aí eu ficava muito impressionado com o que ele fazia com aquela Lincoln, que era um motor flathead, é um carro também que tem todas as características originais. Sim. E eu falei com o Songa que eu planejava construir um carro na mesma configuração. Sim. Quando ele me falou que tinha um motor há muitos anos parado numa oficina em Franca, e eu entrei em contato com esse amigo, agora amigo, né? E a gente acabou fechando o negócio, eu trouxe esse motor para São Paulo, tá no carro, e levei para uma oficina de um outro amigo, que tem uma oficina em São Bernardo do Campo, que tem um construtor fora de série. E aí a gente procurou a segunda parte do projeto, que foi achar o chassi. Sim. Né? Que felizmente... Vamos até chegar mais perto aqui para falar, porque esse carro é tão bonito que tem que ser visto de perto. Então, assim, você partiu inicialmente do motor. A gente quiser abrir ali, a gente já fala também do motor.
Eu acho que primeiro o design dele, né, na verdade, esse carro foi projetado, né, como um Speedster, né, dos anos 20. Exatamente. A gente seguiu muito as fotos de época, de Indianápolis, todos aqueles circuitos ovais, né? Geralmente eram circuitos ovais, que o piloto corria acompanhado ainda do mecânico. Ah, então, sim. geralmente, você tinha os carros que eram monoplace e tinha os carros bipostos, né? Isso até acho que 1936 era obrigatório ter o motor, o mecânico. Ah, incrível, o mecânico ia junto. Ia junto. Ia junto. O mecânico fazia parte do carro. Sim. Então a gente partiu do motor, eu queria achar um motor realmente diferente. Cara, esse motor é bem interessante. E falando sobre o motor, daí eu lembro que você comentou, né, naquela conversa pré-matéria sobre o recuo, né, também para o alívio, para o equilíbrio de peso. Né? O motor original desse chassi, que é um chassi de Buick 926, é um motor 6 cilindros em linha, que dá menos da metade desse aqui. Sim. Esse motor ele se apoia lá na frente, onde o radiador está apoiado, naquela primeira travessa. Ah, sim. Como a gente queria fazer um carro com uma frente bem longa, para assim, reproduzir os carros dos anos 20 e 30, o que a gente fez? A gente jogou o banco para trás, o banco do Buick fica mais ou menos aqui. Ah, ele é todo então. Então, que ajustado. O Speedster ele tem essa característica, você senta quase em cima do eixo traseiro. E o tanque bem nas costas. E né? O tanque bem nas costas. Então, a gente jogou tudo para trás e com isso o motor também teve que ser recuado. Isso favoreceu até o equilíbrio de peso do carro. Como esse motor é muito pesado, ia ficar muito peso sobre o eixo dianteiro. E um motor como esse, ele pesa quanto mais ou menos? O motor e câmbio tem aproximadamente 700 quilos. 700 quilos, incrível. 700 quilos. Realmente é o peso de um hatch, né? É um motor bem pesado, é ferro puro. É um motor flathead, né? Então ele não, a cabeçote só tem a tampa. Esse motor, a origem dele é de uma fábrica americana chamada Pierce Arrow, que em 1932 lançou o V12 na guerra de cilindros que teve nos Estados Unidos. A Cadillac teve o V16, a Packard teve o V12, a Marmon teve a V16. E a Pierce, para não ficar para trás, ela já tinha um motor 8 em linha, ela lançou um 12 cilindros de projeto próprio, que foi esse motor aqui. Só que a Seagrave, ela comprou os direitos de utilizar esse motor nos caminhões de bombeiro dela. Sim, sim. Que ela já tinha um motor próprio, mas era um motor de concepção dos anos 10. Era um motor 6 em linha, que não tinha o desempenho, tinha 100 e poucos cavalos. Então ela aumentou o motor e devido à legislação dos caminhões de bombeiro, ela teve que duplicar os sistemas, uma questão de segurança. Então esse motor é parecidíssimo com o da Pierce Arrow, só que ele tem 2 velas por cilindro, então aqui ele tem 12 velas lá também. Os carburadores são bem maiores do que o Pierce. Zenith, bem é um Zenith também, modelo né? 29. E ele tem no caminhão, esse carro eu não coloquei, um sistema de 2 baterias que funcionam isoladamente. Ah, interessante. Justamente para o uso, né, do caminhão mais técnico. Né, os climas muito frios, né, exige muito da partida. Então esse motor ele cresceu do Pierce, que ele tem 462 polegadas, esse motor passou para 530 polegadas. Nossa, 530, um big block, literalmente. É um também. big block. Ele é um big block. Então ele veio completo com o câmbio do caminhão que nós utilizamos. O câmbio é um câmbio Eaton Fuller, de 5 marchas, todo sem sincronização. Ah, incrível. A primeira e a segunda são super reduzidas, para o caminhão sair numa ladeira e tudo. Então praticamente não se usa, só em manobras, e a quinta é uma overdrive. Ah, fantástico. Porque esse motor, você estava me falando, ele tem 8,3 litros? 8,7. 8,7 litros. Tem 230 cavalos a 3.600 RPM. Ah, incrível. E ele tem mais ou menos 80 kg de torque. Nossa, realmente uma usina de força mesmo. A biela é muito longa. Fantástico. E é um motor que ele é muito bem balanceado. A refrigeração dele é muito boa, o escapamento, como o escape sai pelo meio do motor... Isso eu ia perguntar, uma coisa curiosa também, né? Os coletores aqui, eles saem daqui, porque assim, o flathead, as válvulas são todas aqui no meio. Aqui fora não tem válvula. Então ela é acionada pelo comando por uma série de tuchos. Né? Fantástico. Então as válvulas são todas aqui. O Ford, o que ele fez? Por que o motor Ford esquenta bastante, o flathead?
Os gases têm que atravessar, os gases de escapamento tem que atravessar o bloco e sair pela lateral, porque o escapamento do Ford Flathead vem para cá. O Cadillac, o Pierce Arrow, não, ele fez o coletor diretamente na válvula de escape. Mais objetivo, digamos. Ocorre a queima e o gás já sai diretamente para o escapamento. Ele não tem que atravessar o bloco. Sim. Essa de atravessar o bloco, ele esquenta muito o motor. Realmente. Não, nossa, é incrível. É engenharia mesmo, né? Isso é muito mais caro de fazer. Sim. O Ford queria um motor monobloco. O bloco do Ford Flathead é um só. Esse é um motor partido. Aqui ele tem uma separação. Ó. Interessante. Ele tem dois blocos. Tem os blocos dos cilindros e o bloco do virabrequim. Então é um motor muito mais caro para produzir. Imagino. Sem São dúvida. várias fundições diferentes. Tem a fundição do bloco principal, tem a fundição do bloco do cilindro, tem a fundição das tampas. O Ford não, só tem uma fundição. Fantástico. Então, bem interessante, assim, para a grandiosidade do projeto, né? Bem legal nesse sentido. E de tecnologia de época também. Assim, você não fez nenhuma... Não, a gente... Eu digo licença poética. Não, inclusive o nosso construtor, o Simão, ele é muito purista nessa questão de seguir a característica. A ideia original. Então o que aconteceu? Esse chassi estava bem completo, estava com o sistema de freios originais da Buick 1926, o eixo dianteiro original, o diferencial traseiro, e nós mantivemos tudo. Tudo Buick. Você vê que o freio ele vem por fora. Sim, aproveitar para falar desse freio, a varão. Ele é movido pelo pedal, que é acionado diretamente aqui embaixo no sistema de braços. Então ele vem para fora do chassi, aí ele vai lá para frente. Aqui ele tem um outro balancinho multiplicador de força. Ele faz uma alavanca e puxa um cabo de aço aqui. Nossa, incrível. Que aciona esse outro balancinho. Esse balancinho vai fechar essa lona externa aqui. Esse carro não tem patins de freio, é uma lona circular inteiriça que vai apertar o cubo a sapata de freio, a panela de freio. Muito interessante. Então, nas quatro rodas ele funciona da mesma forma. Parece freio de charrete. A charrete tem sim, um a mesma lógica. Freia muito bem. De uma maneira até surpreendente, ele para muito rápido. E a gente até não falou a potência desse motor atual. Falamos 230 cavalos. 230 cavalos. Sim. Essas rodas também são de 20 polegadas, né? Você vê Essas rodas são rodas de Rampage, é um carro americano também já extinto, de 20 polegadas com pneus 700 por 20. Essa é uma questão interessante. Esses pneus, de modo geral, você encontra esses pneus novos para comprar? Muito difícil. Nos Estados Unidos você acha. Aqui no Brasil era muito usado em caminhões dos anos 30, dos anos 20. Os caminhões Ford 1929 e 30 usam 700 por 20. Só que você acha só pneus usados, muito velhos. Sim, muito velhos. Então esses pneus eu importei pela Magma Pro de Curitiba. Bacana. E são pneus Excelsior com uma especificação S. Eles são autorizados até 210 por hora. Nossa, incrível. É um pneu feito agora. Mas ele tem novo, com design totalmente clássico. Ele tem uma codificação de freio de peso 103, então ele aguenta até aproximadamente 1 tonelada cada pneu. Incrível. E código S. Então, pelo esse código, você confia bastante nesse pneu. Sim. Bom, você já... Uma coisa interessante aqui do Guilherme é que ele viaja mesmo com o carro, né? Foi para Araxá e outras viagens também. Agora fizemos o Chapadão em Campinas. Putz, fantástico. Além do Pé na Tábua, que é um evento que eu pretendo cobrir, o próximo vai ser em novembro, né? Pretendo ir lá para cobrir, geralmente na fazenda de MEP, né? Que estão realizando agora. Sim, lá do Dimas. Muito bacana, né? O evento, muito legal ver os carros correndo mesmo, né? Diferente. Sendo usados, né? Sem carros dúvida, na pista. sem dúvida. Tem os DKVs também que correm no evento próprio, DKVs, né? Tem as Kombis. Fantástico, fantástico. Bom, seguindo aqui, outras questões interessantes. Aqui a dianteira eu achei extremamente charmosa. Você comentou que a inspiração aqui do 12 foi o Bentley, né? O Bentley vencedor de Le Mans, enfim. Que tinha o Supercharger, inclusive na dianteira. Belíssimo carro, né? Sim, fica à vontade. O Bentley tinha várias opções de motores, né? Tinha os 6 cilindros e os 4 cilindros. Os 4 cilindros eram Superchargers. Eram os 4,5 litros. Sim. Eles usavam um compressor aqui, da marca Villiers. Putz, é muito bonito esteticamente, né? E o som, eu adoro o som do Supercharger. Ele assovia, né? Sim, ele faz um assovio. Verdade. E os carburadores são aqui.
São 2 carburadores que ficam na frente do carro. Tem até uma telinha para não... Sim, as fantástico. pedras. Eles venceram o Le Mans, né? Sim. E... O Bentley Boys, né? Que Os tinha Bentley lá. Boys, Fantástico. do W.O. Bentley. Então a gente se inspirou no Bentley, inclusive no logo, a gente tomou essa liberdade aí, essa brincadeira. Então são as asinhas da Bentley, mas aqui dentro a gente colocou o espírito aqui, Seagrave. Seagrave. E aqui em cima a gente também prestou outra homenagem, entre aspas, aí, a uma outra marca americana, a mais famosa, a Duesenberg. Fizemos um desenho da águia estilizada, né? Cortamos o aço inoxidável e reproduzimos aqui no Brasil. Não, muito caprichoso. E o esquema de faróis aqui e buzinas também no estilo Bentley. A grade a gente fez na oficina inteira, de metal. Então a grade ela é exclusiva desse carro. É um radiador de caminhão Mercedes-Benz. É um radiador de quantos litros? Ele cabe uns 15 litros de água ou mais. Eu nunca medi. Sim. Mas eles são 5 fileiras de tubo. Eu acho que vai até mais água. Vai bastante água. E os amortecedores também seguem o estilo Bentley. Isso aí, essa é a outra coisa que eu ia perguntar agora. Falar sobre os amortecedores, né? Que tem uma... São amortecedores a frição. Ele tem aqui uns disquinhos de embreagem, né, intercalados com as lâminas. Então você aperta uma porca castelo aqui, que tem uma mola que empurra. Então você regula a pressão com que ele abre e fecha. Na frente, como tem mais peso, nós usamos 2 pares. Atrás é um par só. Então esses amortecedores são do mesmo estilo utilizado nos Bentleys, mas são fabricados aqui no Brasil. Ah, que legal, fabricado aqui mesmo. Fabricado na oficina lá do Simão Menache, em São Bernardo. Pô, fantástico, muito legal. É muito legal saber que aqui no Brasil a gente sempre fala muito do que vem de fora, assim, de coisas legais, mas aqui a gente tem muita coisa bacana. Tem pessoas também. Muito talentosas, a usinagem de São Bernardo é muito boa, os torneiros, o de tornearia é muito bom. Muito legal. E os faróis, aqui a gente utilizou um farol do Packard 1930. Ah, que legal. Esse é um farol de Packard que a gente integrou bem com a frente dele. Esses não são faróis mais modernos, é uma lente H4. Como eu dirijo à noite, sim, esses faróis eles têm uma luz muito fraquinha. Imagino. Então à noite eu uso esses aqui, que tem lente halógena, para no caso de ter que voltar de algum evento à noite, eu tenho uma iluminação melhor na estrada. Ah, sem dúvida. Bom, seguindo por aqui, a carroceria, né, o projeto tudo feito de aço mesmo, né? De aço. Com esse trabalho. Paralamas também tem, são feitos em aço. Também de aço. São feitos em aço, na roda inglesa. Isso aqui também foi feito na oficina. Os suportes todos feitos na oficina. Então, integrou bem com o carro. Eu quis deixar uma aparência bem leve no carro. Isso é uma questão até obrigatória da legislação. Você não pode circular sem paralamas. Sim, verdade. Então, a ideia era deixar o carro sem nada disso, mas como eu ando na estrada, o paralama é obrigatório. Ah, sim. Então fizemos um paralama bem leve. O escapamento direto. Esse escapamento é um show à parte. Deixa eu abrir do lado de cá. Fantástico. O capô. Não, e o acabamento aqui do escape, né? Ele exala velocidade também, né? Você olha Ele acompanha todo o comprimento do carro. Sim, dá uma olhada nesse detalhe da saída de escape aqui, né? Essas saídas que dá bem aquela ideia da década de 20, de velocidade. Até eu falei dos carros da década de 40, né? E essa ideia de velocidade de catálogo de época, eu sempre achei fantástico, né? Como o pessoal usava na época. Então, esses coletores saindo aqui, realmente, visualmente é um negócio muito legal também, né? Os carburadores são todos de ferro fundido e o escape sai diretamente aqui. Fazem essa curva e vão até a traseira do carro com a ponteira em rabo de peixe, que é uma ponteira típica dos Bentley também. Putz, a ponteira eles tanto usavam essas ponteiras verticalmente assim, como eles usavam nos carros de rua uma ponteira dessa, mas na horizontal, aqui embaixo. Ah, sim. Um pouco mais... Discreta. Discreta, sim. Sim. Esse detalhe, até falei no vídeo do Instagram sobre o desenho clássico, como os Bugatti também, enfim. Aqui a Bugatti foi a nossa inspiradora. Aqui. Ah, fantástico. Tanto as aletas de ventilação, que o Bugatti tipo 35 também tem. Sim, sim. Isso é tudo feito na oficina, à mão, aleta por aleta, feita no martelo. E aqui dentro vai o tanque de combustível. É um tanque de quantos litros? 77 litros. 77 litros. Então ele tem
Tem uma autonomia razoável ou Ele não? faz- O consumo do V12 Na é... estrada ele chega a fazer 2,5 por litro. Ó, que beleza. Andando devagar, então dá para Sim. chegar até o próximo posto. Ah, bacana. Aqui a gente usou uma tampa de combustível inglesa, também de Ah. competição. Ela tem uma trava de segurança, se você para não abrir na estrada. Muito legal. E ele vai aqui dentro, o tanque de aço inoxidável Aço feito inoxidável. para esse carro. Pô, incrível. Muito legal. E aqui tem um esquema, só complementando, da Sim. suspensão traseira, Isso, sim. Suspensão traseira para ter os feixes aí, né? que é também. da Buick. Esse é um sistema que não se utiliza mais, parou de se utilizar no final dos anos 20. Que ele, o diferencial vai apoiado na ponta da mola, Ah, olha só. não vai no meio da mola. Sim. O meio da mola é fixo. Então ele tem um sistema de coxinha aqui, que ela faz esse apoio. Aqui na frente também ela é apoiada, só que ela balança aqui na frente também. E aqui atrás tem um sistema de munhão, que é solto também. Então esse apoio ele trabalha na carcaça do diferencial. Sim. É o original do Buick 1926. Muito Com o bacana. sistema de freio também do Buick. Se você olhar aqui atrás, você vai ver o diferencial do Buick, que é um diferencial muito bonito, que eu acho. Parece uma armadura medieval aí, as pontas, cheio de rebites. Ah, sim, verdade. Tem um... Parece a manga de uma armadura aqui, ó. Ah, tem razão. Ah, fantástico. Só que esse é um diferencial subdimensionado para esse motor, então Sim. tem sempre que tomar muito cuidado com a embreagem na hora de sair. Pode, claro, fica à vontade. E, bom, e a gente seguindo aqui, falar acho que a última coisa que é relevante é a questão do painel, né, do interior, do cockpit, digamos assim. Vamos lá. Para levar o mecânico. Obrigado. Diferente. Obrigado. Obrigado. Bom domingo para a senhora. Bom, aqui falar sobre então tanto a posição do mecânico, onde vamos sentar depois aí para as passagens, quanto a do piloto. Você fez um ajuste aqui para poder chegar nessa... Esse carro foi construído sob medida praticamente. Então Sim. a gente posicionou o banco numa posição confortável para mim. É um carro que não tem portas, então você sobe se apoiando na mola, pisando na mola. sim, sim. Né? Como os carros de corrida eram na época. Sim. Né? E o painel, a gente utilizou o volante original do Buick 1926. Esse é o próprio fantástico. o suporte de bronze do Buick. Cara, incrível, esse detalhe realmente sensacional também, né? É um suporte de bronze. Aqui tem a plaqueta de identificação do carro. Ah, A fantástico. oficina, o nome da oficina, que é a oficina Boraci. Esse foi o terceiro carro completado pela oficina. Ah, que bacana. E aqui tem uma coisa interessante. É que você seleciona qual o distribuidor que você vai usar. Ah, sim. Então, você pode usar o da esquerda, o da direita, os dois simultaneamente, mas não precisa usar os dois. Você pode usar só um sistema de ignição. Aqui é a buzina. A buzina vai aqui. Aqui é a partida do carro, Ah, o perfeito. relé de partida. Aqui é o afogador, que só usa quando ele está frio. Aqui é para ligar as bobinas, ele utiliza 4 bobinas. 4 bobinas, sim. São 2 de cada lado. Aqui são as luzes, os faróis auxiliares e principais. Esse carro é da época da lei seca? E aqui é a luz de painel. É da época da lei seca esse carro aí? É mesmo. Então aqui tem os instrumentos, aqui você usa um velocímetro que a gente utilizou do Dodge 1938. Cara, bem clássico mesmo. A gente só mudou aqui o logo, colocou o logo 12, que é o logo dele, que a gente criou. Aqui são a instrumentação, amperímetro, pressão de óleo, que é o instrumento mais importante do Sem painel. dúvida, sim. Aliás, de carro esportivo, de modo geral, né? É a pressão de óleo, tem Sim. que estar aqui entre 40 e 60. Perfeito. A temperatura que é também medida por coluna de mercúrio, tudo instrumento mecânico. O vácuo do motor Sim, é um vacuômetro. é o vacuômetro, sim. E aqui é o contagiro invertido, que também funciona a cabo. Putz, fantástico, Ele fantástico. é todo mecânico, esse painel não tem nada elétrico. Bom, aqui duas coisas para fechar, basicamente. Câmbio, né, de 5 marchas, né, não sincronizado. como Não você havia falado. sincronizado, é um câmbio Eaton Fuller. Esse câmbio ele tem um caminhão nacional D60, que vinha com motor de Ah, o Detroit. Ford. É o Chevrolet. Chevrolet. Chevrolet sim. D60. Usava esse câmbio quando vinha com o motor Detroit. Ah, sensacional. Então é um câmbio muito parrudo.
Um câmbio muito forte. Aqui é a chave geral do carro. Deixa bem do lado aí da mão do Sim, motorista. qualquer coisa você já desliga. Um óleo reserva, porque motores de antigos sempre é bom consumir um pouquinho de óleo. Lubrifica aí as válvulas, né? O apoio para o pé do garupa, as ferramentas que também tem que sempre acompanhar. E aqui é o... A gente não pode falar o nome, né? Mas é o apoio para o PQP. É o PQP. Sim. Ah, fantástico, fantástico. Bom, e para fechar aqui, duas coisas. Esse para-brisa também é muito clássico da época, né? O estilo, enfim, é muito legal. Se falasse um pouquinho sobre a inspiração. Esse para-brisa, ele é chamado estilo Brooklands. Inclusive ele tem até o nome do circuito inglês aqui. Ah, interessante. Que nos anos, durante a guerra, ele foi destruído, né? Com a parte, ele virou uma pista de pouso da RAF, né? Da RAF. Então ele é um para-brisa que era usado nos carros que corriam em Brooklands. Como é um carro que praticamente um só dirige, o outro vai aqui bem apertadinho. Sim, o famoso Zequinha também. É, o Zequinha. Ele tem essa característica de desalinhamento. Sim. Os Speedsters, eles eram construídos no limite do chassi. Então você vê que a carroceria, ela, do lado de cá, ela termina onde o chassi termina. Ela não abre, exatamente, ela acompanha. sim. Isso aqui é uma... Ela abre um pouquinho para cima, você vê que essa lateral é um pouquinho inclinada para fora, e um pouquinho para cima aqui também, que aqui ele tem que engordar um pouquinho aqui, porque senão ele fica parecendo que é só uma flecha. Os Speedster, eles crescem no meio e afinam atrás. Então esse carro, porque ele é muito estreito, não ia ter ombro no ombro aqui na mesma linha. Então a gente deslocou. Não, foi uma boa ideia, para poder levar um passageiro e... Essa é uma fórmula que se vê nos carros dos anos... Os originais, alguns são assim, quando o carro é muito estreito. Ou o carro é um piloto só, que aí o volante vai bem no meio, né? Sim, sim. Como um monoposto, né? Aí o piloto vai bem no meio. Isso aconteceu quando os carros já não precisavam de levar o mecânico. Daí já a fórmula aboliu, o mecânico ficou no box. Ah, sim. Então aí, como esse carro é muito estreito, a gente achou que colocar dois para-brisas ia ficar um pouco sobrecarregado. Sim, ia meio que estragar, entre aspas, o visual. O visual, sim, o visual dele é assim, assim. É a lógica. Então esse é um para-brisas inglês, esse veio de fora, não foi feito aqui, que é o estilo Brooklands. Ah, fantástico, fantástico. E a última coisa aqui embaixo... Aqui é uma coisa interessante. Esse câmbio, ele é original do caminhão de bombeiros. Então aqui tinha um segundo eixo cardan, que você selecionava lá de dentro, para tocar a bomba de água do caminhão. Então você parava o caminhão, engatava as mangueiras, deixava o motor ligado a 2.000 giros e selecionava esse cardan e ficava bombeando água para a caixa d'água da cidade aí horas e horas e horas. Ah, muito interessante. Por isso que os caminhões de bombeiro americanos você acha com baixíssima quilometragem, mas com muito uso, o motor muito desgastado. Sim, por conta dessa... Ele ficava em uso estático. Ah, muito interessante. Bom, Guilherme, parabéns aí. Obrigado, Renato. Pelo projeto. A gente vai mostrar outras coisas depois também, que o Guilherme tem umas coisas bacanas, mas realmente fantástico um trabalho como esse nível aqui no Brasil altíssimo, né, do Antigo Mobilismo, e principalmente paixão, que é o que a gente gosta. Então, obrigado novamente. Obrigado. E um grande abraço a todos. Nos falamos. Muito bem, pessoal, vamos dar uma voltinha aqui. Duas coisas interessantes. Bom, primeiro liga a chave geral, ligamos aqui um dos lados, a gente andou com o esquerdo, vamos ligar o direito, e a ignição é... Primeira da esquerda. Aqui. A ignição aqui embaixo, né? Liga a bomba de gasolina aqui. Ah, ligando a bomba de gasolina, e a ignição aqui. Ele está em ponto morto. Olha só, o som desse V12 é incrível. E logicamente vai ser uma experiência bem lenta, né, na verdade. Uma coisa curiosa, ele está falando do câmbio de 5 marchas, mas na prática o carro tem muita força, muito torque. E na prática as passagens, inclusive aqui, a gente fez em terceira.
Ó, o câmbio seco. Muito bem, tem que pisar até o fim da embreagem. Aí. Foi. Soltamos o freio de mão, tá lá embaixo. Na verdade é engraçado que esse carro foi todo ajustado pro proprietário do carro, né, pro Guilherme. Então ele é mais alto que eu, vocês notaram. Ele, para soltar o freio de mão, eu tenho que soltar ele sem engatar, né? E vamos que vamos. E vamos que vamos. Volta aqui. Aceleradinha. Muito bem. Bom. Olha lá. Agora sim. É interessante porque... Ah, ele comentou aqui comigo que eu tô em quarta, na verdade. Olha só. Terceira, agora sim. Eu acho que ainda estou em quarta, hein? Botei uma ré porque esse carro esterça pouco. A terceira marcha é exatamente aqui. Agora foi. Aí. Cara, é incrível. Não, e o mais legal, a gente andou recentemente lá no carro da aquela réplica do Mercedes, e esse carro, que é um carro de 1926, você nota diferenças da época e características muito próprias em cada período. Detalhe dos freios. Esses freios, você vê como eles, né? Eles são bem barulhentos. Essa é a ré. Essa é a terceira. Vamos lá. Para virar você tem que ter realmente uma previsibilidade, né? Agora eu tô na marcha correta, hein? O ideal, de maneira geral, é você escolher... Ó, agora sim, tô na terceira. Você escolher caminhos onde dá para virar com facilidade. Sobre o freio motor, né? A quarta marcha é aqui do lado, mas ele comentou comigo, usa como se fosse um driver, né? Porque dá pra ir direto na terceira. A frente do carro é tão grande que a impressão que a gente tem é que você tá pilotando um barco. Fantástico, realmente. Não, eu imagino andar 100 por hora com isso. E ele é um carro bem comprido. Agora deu para notar que a gente passou. Cara, ele tá comentando comigo que a primeira é um câmbio de caminhão, é um motor de caminhão também. Então na prática, você acaba não usando a primeira marcha para nada, né? Só se for numa subida muito íngreme. Mas, enfim. E volta para todos os lados. E é isso aí, meus amigos.
para perceber que realmente exige uma prática, mas, cara, fantástica, experiência incrível. Você não só ouviu o som do escape aqui, mas enxergar a roda virando ali, realmente sensacional. Obrigado aí pela audiência, um grande abraço, já vou me despedindo, até mais, tchau!